Ministro, só para a gente começar o nosso bate-papo, podemos dizer que foi a partir da Constituição de 88 que tanto o Estado quanto o Judiciário começaram a garantir a maior acessibilidade, os direitos, principalmente das pessoas portadoras de alguma necessidade especial? A Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela é um dos marcos mais expressivos para a conquista desses direitos. Isso não quer dizer que antes esses direitos já apareciam como presentes na vida dos cidadãos, mas eles apareciam de um modo tímido, ainda não com a efervescência com que eles vieram após a Constituição Federal de 1988. Nós temos sempre afirmado em nossas palestras, em nossos artigos, em nossa obra doutrinária e até nas nossas decisões, quando exercemos a magistratura por 43 anos, de que a Constituição Federal de 1988 foi a grande revolução jurídica ocorrida nesse país, em que ela se voltou muito mais para o cidadão do que para o Estado. Ela reestruturou a dignidade do cidadão e os valores da dignidade humana. Haja vista que, com a Constituição Federal de 1988, nós começamos a ter, primeiramente, a proteção ao consumidor. A segunda revolução instituída e decorrente da revolução esculpida pela Constituição de 88. Segundo, tivemos a Lei de Improbidade Administrativa em 1992. Tivemos em 2001 a Lei de Responsabilidade Fiscal. Observe, já estamos aqui com 3 revoluções, quarta com a Constituição de 1988. Viu? E tudo isso consumou-se, a meu ver, em 2002, com o Código Civil de 2002. Observem que todos devemos observar que até 2002 nós vivíamos com o Código Civil de 1916, um código patrimonialista, um código individualista, um código que continha pouca regra de sociabilidade. E fomos chamados a uma convivência através da imposição do Código Civil de 2002, com base na ética, com base na sociabilidade, com base na operosidade e com base na praticidade. Então, é uma verdadeira revolução. Tudo isso em face da Constituição Federal de 1988. Ainda podemos acentuar que no corpo da Constituição Federal de 1988 surgiu o Estatuto da Velhice, um dos grandes instrumentos de proteção àqueles que já cumpriram com as suas missões e que ainda permanecem pela vontade de Deus na face da terra. Convém observar ainda, foi aperfeiçoado o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Infância e do Adolescente, em que as crianças e os adolescentes passaram a ser tratados com a plenitude de seus direitos de verdadeiros cidadãos e de verdadeira dignidade humana. Devemos observar também que a Constituição Federal de 1988 trouxe um amplo leque de proteção ao direito ambiental para dar maior dignidade à vida do cidadão, para que vivesse em um ambiente em que o seu bem-estar fosse respeitado. Esses são exemplos que nós registramos que foram provocados pela Constituição Federal de 1988. Mas é bom que se diga que nós temos muito ainda que alcançar. Precisamos que o Estado, quando eu digo Estado, é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, se conscientize cada vez mais que o século XXI é o século da cidadania, é o século de combate a todos aqueles que se voltam para desvalorizar a dignidade do ser humano, para aqueles que desrespeitam a cidadania, para aqueles que praticam a imoralidade. Tudo isso necessita que o Estado, dentro desse corpo que nós acentuamos, se volta a combater com toda a sua força, a fim de que não surjam aquelas revoluções que nós mais tememos, que são as revoluções do inconformismo,
do cidadão, que são as revoluções da insatisfação, que são as revoluções do sofrimento, que elas não nascem das balas, elas não nascem das metralhadoras, viu? Mas ela nasce da desesperança do ser humano. Entendi. Ministro, o senhor disse que antes da Constituição de 88, os casos de acessibilidade eram tratados de uma forma tímida. Tímida, correto. Que forma seria essa? Porque não se tem a consciência de que o Estado, através dos seus ordenamentos positivos, tinha por obrigação se voltar para proteger o cidadão. Essa consciência foi se formando através dos tempos. Devemos nos lembrar que no século XII era tudo para o Estado e quase nada para o cidadão. Um rei, nos meados do século XVI, disse que o Estado sou eu e nada mais do que eu. Observem que veio a Revolução Francesa, que trouxe liberdade, fraternidade e igualdade. E foram surgindo 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. A grande conquista dos trabalhadores, através dos movimentos sociais que a história registra, especialmente dos estudos franceses. Depois evoluímos para um século da tecnologia, o século XX, onde houve um avanço profundo a respeito das facilidades de comunicação. Então foi chegado o momento de que o homem tinha que ser visto na amplitude dos seus direitos e das suas necessidades de saúde, segurança, educação, bem-estar, proteção à velhice, proteção à criança, proteção ao adolescente, proteção ao seu meio ambiente, de um modo potencializado, como hoje está registrado na Constituição Federal de 1988. Depois de 88, anos depois, em 92, veio a Lei de Improbidade Administrativa. O que diz essa lei, ministro? Essa lei considera nos seus artigos 9º, 10 e 11 que constitui ato de improbidade administrativa. Segundo ela descreve, qualquer ação dolosa ou culposa que o agente público tanto pode ser agente de poder, como também os servidores públicos, como também o particular que em colaboração com esses agentes, que pratiquem qualquer ato de improbidade administrativa, em outras palavras, qualquer ato de desonestidade, que viole o princípio da moralidade, que viole o princípio da legalidade, que viole o princípio da impessoalidade, que viole o princípio da eficiência, pode ser punido. E com a observação de que essas punições são muito potencializadas. O indivíduo que assim cometer tais infrações cíveis poderá receber até 5 penas, inclusive a de ter a suspensão dos seus direitos políticos por até 5 anos. Mas as penas mesmo para empresas e órgãos públicos vieram anos depois, não foi? Só depois, somente na nova lei, a lei de 2012, aqui nós estamos chamando a Lei de Improbidade Administrativa das Empresas. Que as empresas, por exemplo, que praticam desonestidades em licitações, as empresas que soltam dinheiro para funcionários públicos, para obter vantagens indevidas. Em outras palavras, o termo não é um termo técnico, mas que dão propinas aos servidores públicos. Essas empresas, além da punição dos seus sócios, que eles, como pessoas físicas, eles poderão ser punidos, as empresas hoje poderão ser punidas com altas multas, chegando ao ponto de poderem ser até fechadas, dependendo da gravidade da pena. Esta lei é uma lei nova que está sendo estudada. Temos quase nada de jurisprudência a respeito, mas que, no nosso entender, ela vai provocar também uma grande revolução nos costumes e no relacionamento das empresas com o poder público. É bom que se diga que em 1992, quando apareceu a Lei de Improbidade Administrativa, também ela foi surgindo vagarosamente. Só praticamente 6 anos depois, em 2008, é que a Lei de Improbidade Administrativa começou a ganhar seus espaços. E hoje o que é que nós temos? Nós temos mais de 2.000 prefeitos
respondendo por improbidade administrativa, viu? E milhares de ações em todo o Brasil, viu? Punindo esses delitos administrativos, exigindo até que o Conselho Nacional de Justiça determinasse uma espécie de um mutirão, viu? Determinasse metas para o cumprimento e julgamento desses processos. Então podemos dizer que na década de 90, vamos supor, uma empresa ou um órgão público que não fornecia um espaço adequado para uma pessoa que necessita de um cuidado especial e principalmente de um acesso especial para os portadores de necessidades especiais, eram enquadrados nessa lei? A lei que pune esse tipo de situação colocada é a lei de proteção aos necessitados físicos. É a lei que impõe que haja uma rampa, viu, para ter acesso a determinado ambiente. Viu? É a lei que exige, por exemplo, que hoje os bancos de ônibus tenham cadeiras reservadas aos deficientes, etc, etc, etc. Viu? Convém que só observar que hoje nós temos também desse campo, não no campo de improbidade administrativa, mas podendo até evoluir, mas nós temos o artigo 149 do Código Penal, que trata do chamado trabalho análogo de escravo. Tudo isso, você está a observar, que é a valorização da dignidade humana do cidadão. Esta lei é uma lei nova, viu? E que determina o seguinte: qualquer empregador, ou da cidade, ou do campo, quer dizer, empregador citadino ou empregador rural, que trata os seus empregados, oferecendo-lhes serviço análogo ao de escravo, quer dizer, cumprindo jornadas excessivas, viu? Fornecendo alimentação indesejável, viu? Exigindo trabalhos forçados, viu? Prendendo trabalhadores porque estão devendo no campo, não fornecendo água potável para que eles saciem a sua sede, viu? Não fornecendo dormitório, um ambiente saudável para que eles durmam. Viu? Esses podem ser punidos pelo artigo 149 do Código Penal, trabalho análogo de escravo, e ainda mais, podem ser enquadrados no chamado cadastro de ficha suja das empresas, que é um cadastro elaborado pelo Ministério do Trabalho. São aconselhados pelo Ministério do Trabalho, com aconselhamento que é feito aos bancos oficiais, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Sudene, etc, 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 a não abrirem financiamentos para os seus empreendimentos. Entendi. Essa lei que o senhor falou é de quando? Essa lei é de 2 anos atrás, a lei penal, artigo 149 do Código Penal. Sendo que o cadastro de ficha suja, viu, é por uma portaria do Ministério do Trabalho, que é até um questionamento muito sério a respeito de que esse cadastro ele só pode ser criado por lei. Entendi. O senhor disse que essa lei é recente, mas em 99 o senhor foi relator de um caso, de uma decisão, uma posição da STJ aí em defesa dos portadores de deficiência, que foi da deputada Célia Camargo. Correto. O que gerou em torno aí essa decisão? Qual foi o caso? Essa deputada ela era deficiente, né? E da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo não tinha, viu, facilidade de acesso para, viu, a deputada exercer plenamente o seu mandato. Então, por uma decisão judicial, isso foi acolhido à unanimidade de votos pela primeira turma, da qual eu tive a honra de participar durante meus quase 15 anos no STJ. Foi determinado que ela tivesse acesso, viu, o local de onde ela quisesse se pronunciar, como que a sala se tornasse uma tribuna única para ela. E, se o presidente da Câmara achasse por bem, né, que permitisse o acesso dela à tribuna pelos meios mais cômodos possíveis, a fim de que fosse garantido o direito para exercer o seu mandato.
Pode-se dizer, então, que foi a partir daí que os donos de empresas e também alguns órgãos públicos ficaram mais atentos ao entendimento do STJ com relação a esse caso? Eu não posso lhe dizer com segurança se esse foi o primeiro caso, se foi o primeiro precedente do STJ. Agora, o que eu posso lhe dizer é que a doutrina já vinha há muito tempo proclamando a necessidade desse entendimento. Era uma reivindicação da sociedade nesse entendimento. Não tem muito tempo que foi determinado um número X de pessoas portadoras de alguma necessidade especial, de deficientes físicos, em empresas. Quando começou isso? Com a participação de concursos, a vaga reservada para aqueles deficientes. Isso começou mais ou menos há uns 10 anos, não me recordo exatamente a lei que determina, e hoje é um fato absolutamente normal. Nós temos um aspecto muito interessante, que é até para os indígenas e para aqueles portadores de raça parda, não vamos chamar a raça negra, viu? Tem direito até a vagas, viu? Quando vão fazer, viu, vestibulares, viu? E determinadas situações onde há concorrência. Isso para mostrar que toda alma é branca, que a cor da pele não deve interferir de maneira nenhuma nas preferências das pessoas. Isso para mostrar que aquilo que está na Constituição Federal, no seu artigo 5º, deve ser rigorosamente cumprido. O artigo 5º da Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, viu? Credo. Viu? E de lá no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quer dizer, se se está na Constituição Federal, é para ser cumprido. E a missão do Estado é estabelecer políticas através das televisões, através das escolas, através de programas, para convencer a sociedade que não faça nenhuma discriminação. É tanto que hoje é crime a discriminação, né? Entendi. E também mostrar, né, que um deficiente físico e também exatamente, é tem os capaz, mesmos direitos, tem as mesmas garantias. O momento é que não é um benefício que está se concedendo ao deficiente físico, é apenas trazer a um patamar de igualdade. Você não pode comparar um cidadão que tem a plenitude, viu, da atividade dos seus membros com aquele que não tem a plenitude da atividade dos seus membros. Eu lhes conto uma história de um pedinte em meu estado do Rio Grande do Norte, que ele não tinha pernas. Ele tinha somente o tronco das mãos e só tinha o tronco, viu, de manter o seu peito, viu, e os seus órgãos genitais e a barriga. Ele andava numa pranchetazinha com rodinhas. Então chegou uma determinada senhora e foi lhe dar uma esmola. A senhora tirou R$100 pensando que estava tirando R$2 da bolsa. Esses R$100 caiu na bandeja do pedinte. Ele, quando viu os R$100, ficou tão contente que deu um impulso ao carrinho dele e foi embora. Aí a senhora estava num carro, saiu perseguindo, pedindo os R$100. Aí disse: Deus vai lhe castigar. Ele disse: só se me tirar o meu carrinho. Porque o carrinho era o único elemento que movimentava ele. Entendeu? Isso mostrando que nós não podemos ter discriminação nenhuma. Deficientes físicos, eles têm isenção do IPI, principalmente na compra de um carro. Também envolveu aí uma decisão também do STJ. Como é que está com relação a isso? Isso continua em pleno vigor, apenas tem que haver as comprovações, a rigor do DETRAN e também do fisco, viu? Na exigência dos pressupostos, viu? Para se gozar desse benefício. Um benefício para facilitar a aquisição, viu? Tendo em vista que essas pessoas têm uma dificuldade imensa de se locomover nos transportes coletivos, pois, em regra, hoje, embora com um percentual muito maior, em regra, os transportes coletivos não têm acesso fácil
para esses deficientes, embora pela lei seja obrigatório. Como também deve observar que em muitos prédios ainda nós não encontramos acesso fácil para deficientes. Isto é uma lei que veio facilitar a aquisição de veículos, que só pode ser comprado por esses deficientes, né, para facilitar a sua locomoção. É tanto que aqueles deficientes que estão impossibilitados de locomoção total, né, não têm direito à aquisição. Porque se eles estão impossibilitados de locomoção total, eles não estão gozando do dom do movimento.